da coligação. Caso seja confirmado o posicionamento da CIUS de aceitar a substituição proposta, entendemos que o encontro perderá sua finalidade e se tornará, inclusive, motivo de chacota em nosso município. Ressaltamos que a coligação vamos continuar seguindo em frente e sempre se mostrou interessada na participação do evento, inclusive cancelando o comício pré-agendado para a referida data. Ainda, caso seja do interesse da CIUS, nos colocamos à disposição para a realização de um encontro somente com os candidatos a vice-prefeito. Desta forma, e visando respeitar a iniciativa da CIUS, propomos que seja realizado o encontro sem a presença de nenhum representante da coligação Avança Laranjeiras. Caso não seja esse o entendimento da promotora do evento, sugerimos que seja determinada nova data para a realização do encontro, quando, então, todos os candidatos poderão se fazer presentes. Solicitamos apenas que seja marcada a reunião com os representantes para a definição da data em questão, com antecedência mínima de 5 dias, a fim de que todos os candidatos possam adequar as suas agendas. Atenciosamente, Jackson Franzoni, representante da coligação. Então, diante da situação, nós nos reunimos na CIUS e julgamos por bem fazer esta apresentação dos candidatos, mesmo sem a presença do candidato a prefeito. Entendemos que, como é uma apresentação, uma proposta de cada coligação, o vice-prefeito teria e tem, né, todas as condições de responder as perguntas. Nós não vamos ter um debate aqui, nós vamos ter apenas a apresentação de propostas, que é o primeiro bloco, assim como a gente vai ler em seguida todo o regulamento, e em seguida respostas e perguntas. Então, a nosso entendimento em relação à participação, achamos que o principal e pior prejudicado é o próprio candidato. E, sendo assim, a gente achou melhor ouvir todos, e assim teremos um pouco mais enriquecida a participação. Ainda em relação à prorrogação da data, também achamos por bem manter, porque ela já foi agendada há muito tempo e estamos muito próximos das eleições. Sendo assim, se nós tivéssemos que reagendar, correria o risco de ocorrer mais algum imprevisto ou alguém não poder. Então, dessa forma, eu acredito que todos entendemos que seja melhor ouvir um pouco, né? Em relação a instruções para a apresentação dos candidatos na CIUS, em acordo com as 3 coligações, nós desenvolvemos esse pequeno regulamento para que a coisa fluísse de forma equilibrada para todos. Para que as 3 coligações que se apresentam como candidatos a prefeito em Laranjeiras do Sul, nas eleições de 2012, estejam a par, a CIUS lista abaixo as normas que vão nortear o evento para apresentação de propostas de governo promovido pela entidade. O evento acontecerá na terça-feira, 18 de setembro de 2012, a partir das 19 horas, no auditório da CIUS. O responsável pela condução dos trabalhos nesse evento será o vice-presidente da CIUS, Fabiano Ricardo Franciosi. Tanto na apresentação das propostas quanto nas respostas às questões, os candidatos ficam impedidos de usar recursos audiovisuais, contando apenas com o microfone para se dirigir ao público. Cada coligação poderá contar com até 5 pessoas acompanhando o evento, incluídos, nesse número, o candidato a prefeito e o vice. O público predominante no evento será de empresários associados à CIUS. No início dos trabalhos, será feito o sorteio para definir a ordem das apresentações das propostas. No primeiro bloco do evento, cada postulante à prefeitura terá 20 minutos para apresentar suas propostas ao público presente, podendo, desde que não extrapole esse período, fazer outras considerações que julgar necessárias sobre como conduzirá o Executivo Municipal na hipótese de ser eleito. Por não se tratar de um debate, em hipótese alguma, os candidatos poderão fazer perguntas entre si. Os participantes que se apresentarem também ficam impedidos de, pelo período que durar o evento, interromper a fala de outro concorrente ou efetuar comentários sobre as demais apresentações. O candidato que infringir a norma acima será advertido verbalmente pelo moderador. O postulante a prefeito que acumular 2 advertências terá o som do seu microfone cortado quando tentar fugir a essa regra uma terceira vez.
Ao ter o som do microfone cortado, o candidato perderá todo o tempo que lhe restar da apresentação de propostas que estiver explanando ou da pergunta que estiver respondendo, passando-se em seguida a palavra para a explanação ou resposta de outro postulante. Após cada concorrente realizar sua apresentação individual, passa-se ao segundo bloco do evento, momento em que todos os candidatos presentes responderão a 3 perguntas iguais elaboradas pelos conselheiros da CIUS. O tempo para responder às perguntas mencionadas no item anterior será de 3 minutos para cada candidato, havendo tolerância de 5 segundos para mais nesse prazo, que depois de decorridos, implicarão no corte do som do microfone do candidato que estiver usando a palavra. A sistemática de respostas nesse bloco seguirá o seguinte procedimento. Será sorteado o candidato que responderá primeiro a primeira pergunta em comum, depois o que responderá ao segundo a primeira pergunta, restando o que irá responder em terceiro a primeira pergunta em comum. O mesmo processo de sorteio se repete para verificar a ordem de respostas na segunda e na terceira pergunta em comum. Esse bloco se encerra quando todos os candidatos tiverem respondido as 3 perguntas em comum. No terceiro bloco, serão respondidas questões retiradas de um recipiente que ficará à vista de todos os presentes. Elaboradas por associados da CIUS, tais questões poderão tratar de assuntos diversos. O tempo para responder às perguntas desse terceiro bloco será de 2 minutos para cada participante, havendo tolerância de 5 minutos para mais nesse prazo, que depois de decorridos implicarão no corte do som do microfone do candidato que estiver usando a palavra. A sistemática de respostas nesse bloco seguirá o seguinte procedimento. Será sorteado o candidato que responderá primeiro a uma pergunta aleatória, depois o que responderá a outra questão sorteada, restando o que responderá a uma terceira pergunta sorteada. O processo de sorteio se repete para verificar a ordem das respostas nas outras 4 questões aleatórias. Esse bloco se encerra quando os 3 candidatos tiverem respondido cada um a 5 questões sorteadas aleatoriamente. Estará presente ao evento uma comissão organizadora composta pela assessora jurídica da CIUS e por 2 diretores da entidade. Os casos omissos às regras detalhadas nesse regulamento serão julgados pela referida comissão. Laranjeiras do Sul, 14 de setembro de 2012, comissão organizadora. Então, uma vez relembrado o que nós tínhamos conversado, podemos dar início ao primeiro bloco com o sorteio do candidato que vai ter os seus primeiros, nesse primeiro bloco, lembrando, cada candidato terá 20 minutos para explanação. O nosso relógio já está lá na parede, à vista de todos, e a partir do momento que passar a palavra ao candidato sorteado, ele terá aquele tempo para poder acompanhar. Primeiro candidato, então. Com a palavra, o candidato Arnaldo Kruczynski. Bem, eu quero primeiramente saudar ao público presente, empresários que nos honra hoje com a presença aqui. Quero saudar os nossos concorrentes, que também estão fazendo parte da mesa, ao Conselho. E, desde já, agradecer a possibilidade que nós estamos tendo de apresentar aquilo que nós vamos fazer na Prefeitura de Laranjeiras a partir de janeiro. Queremos, desde já, também agradecer essa possibilidade de nos ter permitido falar em nome do Sesimbra. A justificativa é uma justificativa de morte, né? Ele teve o falecimento, o passamento da sua sogra. Então, ele não está aqui porque ele quer, mas é uma questão bem complicada, bem pessoal. Talvez até aí pelo fim do debate, às 10 da noite, ele chegue, porque ele saiu lá do Rio Grande do Sul, de uma cidade bem do interior, e não conseguiu passar o rio ali porque está havendo uma manifestação e a ponte lá em Iraí está bloqueada.
Mas é assim, eu me sinto muito à vontade de estar aqui com um público de empresários, porque eu também pertenço a essa classe, né? Já fui presidente da Associação Comercial lá do município de Dois Vizinhos, onde eu morei por 17 anos, ajudei a associação, a construção da sede na época, e a gente sabe até que a questão de ser presidente de uma instituição dessa é bastante complicado, porque, até infelizmente, o empresariado nosso aqui não participa muito, não tem muito essa questão corporativista e associativista. Então, a gente tem que dar os parabéns para a pessoa que se propõe a ser presidente de uma entidade desse tipo e que leva, como aqui a gente pode ver os que já passaram, e fazem esse desenvolvimento, fomentando os debates e permitindo a construção de sede e ajudando até na administração pública municipal. Eu tenho uma formação totalmente voltada para a administração, tendo, inclusive, feito cursos aí no tempo que eu morei no exterior, de relações comerciais internacionais. Então, isso me torna uma pessoa com bastante visão dentro das áreas, uma visão progressista, uma visão que possa fazer análise de situações vivenciadas e vividas em outros países. E também me considero uma pessoa muito aberta às inovações administrativas, daquilo que a administração, que é uma coisa muito dinâmica, nos passa no dia a dia, né? A possibilidade de estar aqui como vice nessa eleição, que a gente sabe, muito diferentemente daquilo que ocorre nos Estados Unidos, onde o vice mal escolhido pode fazer um candidato perder a eleição, a gente vê que aqui no Brasil a eleição é focada no candidato. O vice não existe. Até faço uma brincadeira quando eu falo assim, olha, vice, não tem nem nome de rua, né? A gente não vê assim na cidade, rua vice-prefeito fulano de tal, vice-prefeito João Maria. O vice tem sido sempre uma figura obscura dentro das administrações, dentro da política nacional. Mas ele é muito importante, sim. É muito importante quando trabalha coligado, quando trabalha junto com o seu prefeito, porque, afinal de contas, até uma fatalidade pode colocar, e como já aconteceu em cargos extremos no Brasil, né, pode trazer o vice para o cargo principal. E essa interação que nós temos com o Sesimbra, que nós estamos trabalhando junto, pensando Laranjeiras junto, estamos vivenciando essa campanha 24 horas por dia. Nós não estamos com nenhuma outra atividade paralela, nós estamos junto numa coligação. Essa coligação que representa, efetivamente, a renovação na política de Laranjeiras. Por estar, então, bem apegado e trabalhando junto com a Sesimbra, é que eu posso garantir que, e posso ser, e posso representar bem, sendo o porta-voz do Sesimbra, aqui. E, com certeza, algumas dúvidas que tenho, a gente pode e também aceita fazer debate com os vices-candidatos das outras coligações, sem problema nenhum. A gente participa disso tranquilamente. O que a gente vê é que o governo do PT é um governo de alianças para fazer um bom trabalho. A gente aprendeu, durante os últimos 10 anos, a respeitar essa forma de governo que o PT está tendo, né? Todos nós sabemos que o governo do PT se sustentou porque ele ajudou o mais pobre, ele trouxe um aumento na qualidade de vida, ele trouxe esperança para o brasileiro. E eu não vi, depois que o Lula assumiu o governo, os banqueiros reclamarem. Quer dizer, eu acho que ele está ajudando, ou está fazendo uma administração que não é só para uma meia dúzia de endinheirados, como não é uma administração voltada somente para os menos favorecidos. Então, a gente entende hoje que política, para fazer política, tem que se fazer aliança, tem que se governar junto, e é isso que a gente se propõe. Até pelo perfil da nossa chapa de
uma pessoa como o Sesimbra, que veio da luta dos movimentos sociais, estar fazendo uma coligação com alguém de um ramo teoricamente oposto. Mas a gente vê que a boa política, a política que a gente quer ter aqui em Laranjeiras, a política de administração participativa, é feita justamente disso. É feita de alianças, é feita de discussão, é feita de se mostrar os caminhos melhores que a administração pode ter. E não uma administração, que com certeza não vai ser a nossa, de porta fechada, de microfone e de sumiço. Nós queremos e vamos estar, sim, vivenciando os problemas no dia a dia, na realidade, e não no discurso, não na conversa. Com certeza, se o Sesimbra pudesse estar aqui, então eu posso falar por ele, ele diria que hoje o país vive um momento histórico. Mas é histórico por quê? Porque é um momento diferente, é um momento que nós estamos vivendo, que passou 40 anos, o governo não criou nenhuma universidade. Agora a coisa está diferente. Nós temos universidade aqui na porta. Nós não precisamos mais ir para Curitiba, ou para Cascavel, onde que seja, para se estudar, para se formar. Então, esse momento é histórico porque traz o desenvolvimento para o interior do país. E esse desenvolvimento a gente vê nos programas que o governo federal faz. Que se ele lança Minha Casa, Minha Vida, e faz casa, e faz casa, e faz casa, trazendo dinheiro, está trazendo obra, está trazendo desenvolvimento para o interior. Uma coisa que antigamente era só para grande centro, era para o litoral do Brasil, que é o lugar do Brasil que se desenvolveu. E o interior sempre foi esquecido. Hoje a gente vivencia uma situação bem diferente. Mas como o momento aqui nos traz a possibilidade de falarmos diretamente para os empresários, então a gente quer falar dos programas que nós temos, que são voltados para ações ou para a vivência justamente do empresariado. E o que interessa para o empresariado? O que o empresariado proporciona? Proporciona principalmente emprego e proporciona renda. Esse emprego, a gente começa analisando, pegando os dados que vêm lá do IBGE, que estão no site aí do IBGE, que qualquer um pode acessar, e que se eu estiver mentindo, pode até me processar. Mas nós tivemos aqui um censo feito no ano 2000 e um outro feito no ano 2010. Isso inclui aí 6 anos da administração atual, né? Laranjeiras, nesse período de 2000 a 2010, e está lá no site, não sou eu que estou dizendo, cresceu a sua população menos do que 800 habitantes. Então, cresceu exatamente, como diz o site, 757 habitantes. Nesse período, nós tivemos mais de 5.000 nascimentos aqui na cidade. E tivemos mais ou menos, porque é 1.500 e pouquinho, pessoas que aqui morreram. Isso dá um déficit populacional de 3.000 pessoas. A gente pensa assim, esse pessoal tinha que estar aqui, né? A gente tem que se perguntar por que foram embora. 3.000 pessoas que nasceram aqui, a nossa população teve um crescimento negativo. Cresceu tipo rabo de égua, foi para baixo, diminuiu? Por que será? O nosso entendimento é que isso tudo é simplesmente falta de emprego. Então, falar assim, não tem emprego aqui em Laranjeiras? Não tem. Mas não tem, eu precisava de um pedreiro ontem, não achei nenhum. Carpinteiro, Deus nos acuda, eu quero fazer uma casa. Acontece que a distribuição das pessoas, conforme as suas profissões, ela não está só feita de pedreiro, carpinteiro, mestre de obra e servente. E as outras ocupações? Tenho certeza que se abrir uma vaga hoje aí, ou que você tenha 10 postos de trabalho, se anunciar no rádio, aparecem 500 pessoas atrás desse emprego. Então, o déficit de emprego é muito grande. Mas nós não... Será que vamos fazer milagre? Como é que nós vamos resolver isso? Com certeza, a gente entende que um dos caminhos é o fortalecimento da micro, pequena empresa, que hoje no Brasil representa 99% das empresas.
Então, vamos começar por onde? Vamos começar assim, bem simples. Vamos fazer um parque industrial decente, moderno, que possa dar pelo menos um espaço de 200 metros quadrados, 150 metros quadrados. Nós estamos em campanha e saímos na cidade caminhando, aí encontramos o cara com a funilaria na garagem da casa dele, no centro da cidade. Mas ele tem lá 6 funcionários. O custo de geração do emprego é muito grande. Mas se você pegar esse cara que está na garagem, aquele que está na marcenaria, coisa que você olhar na rua e fala assim, não, Laranjeiras não tem indústria de nada. Não tem indústria grande de nada. Mas tem muita indústria bem pequena, que com o apoio da prefeitura, com incentivo de Sebrae, conhecimento, no lugar de 6 empregos e ajudando as pessoas, ele pode passar para 10, 12, 15, 20. E isso sim faz o aumento do emprego. Nós vemos aí, hoje na administração, um parque industrial que não existe. Um secretário da Indústria e Comércio que eu não pude conhecer até hoje. Apesar de ir lá nas contas da prefeitura, procurar onde é que estão colocando dinheiro público, nós achamos lá uma conta, uma secretaria da Indústria e Comércio. Ela está na contabilidade da prefeitura. E o ano passado, ela gastou mais de 400 mil reais. Então, eu quero saber onde que foi gasto. Daí eu não acho, porque o governo não tem transparência para dizer. Está aqui. Hoje tem computador para ver um cara lá na praia, lá em Camboriú, ao vivo. Dá para saber o nome do livro que ele lê. Só que nós não podemos saber aonde está indo o nosso dinheiro. O dinheiro público. E a gente entende que o público é público. O dinheiro da prefeitura é como o dinheiro da nossa associação lá dos muladeiros. É muito mais difícil cuidar o dinheiro dos outros do que o teu. Porque o teu se põe no bolso, gasta aqui, gasta ali, não interessa, não tem que dar conta para ninguém. Mas a prefeitura não. A prefeitura tem que ter transparência na administração. E isso é o que nós prometemos no nosso governo. Nós ficamos assim, cansados de ouvir assim, esse factoide eleitoral chamado Lopesco, que há 4 anos atrás, se eu fosse uma pessoa desempregada, quando via carreatas na cidade, foguetório, eu tinha vontade assim, de dizer, bom, estou com a carteira de trabalho aqui, onde é que eu vou? Diz que amanhã tem 700 empregos, depois tem 500, depois tem 200, ou sabe Deus quanto. Então, eu garanti agora que daqui a pouco vai ter 180 ou 200, eu acho ótimo, acho fantástico. Mas a implantação de uma empresa não pode demorar 8 anos. E senão o cara mora na fila para pegar emprego. E isso não pode acontecer. Um outro tópico interessante dentro do nosso programa, que está ligado diretamente à geração de emprego, é uma coisa que o governo do Lula criou, chamado empreendedor individual. Eu acho que o Lula usou isso, assim, o governo foi infeliz no nome, porque é difícil, né? Até de falar empreendedor. O que você é? Eu sou empreendedor. O cara está com um carrinho de picolé, sou empreendedor. O outro está lá com 2 cabeleireiras penteando e a senhora, eu sou empreendedor. O outro tem 2 máquinas de costura, empreendedor. Mas é um programa tão fantástico que hoje tem no Brasil, agora no mês de junho, e você pode analisar nos dados do governo federal, tem 2.600.000 pessoas que fazem parte desse programa de empreendedor individual, que trouxe as pessoas da ilegalidade para a legalidade, recolhendo 30 e poucos reais por mês. Mas para quem que ele é desenvolvido? Bom, o programa é grande, porque tem 2.600.000 empreendedores individuais. Por que eu acho grande? Porque de micro e pequenas empresas tem 6.100.000. Então já conseguiu chegar na metade. Mas esse número pode crescer, pode aumentar, pode ser muito maior. Então, uma proposta nossa, do nosso governo, vai ser de a prefeitura dar o total apoio para o empreendedor individual. E é uma coisa bem interessante. Você tem a casa, convida o cara lá, ô João, vai pintar lá, sou pintor, muito bem. O cara sobe na escada e cai, quebra o braço.
Daí ele entra com uma ação trabalhista, e você não tem o recibo dele, ele vai dizer que foi lá na tua casa, estava trabalhando, etc. Ruim para os dois. Ele, porque se fosse um empreendedor individual, ele ia te dar uma nota fiscal quando acabasse a pintura. E se ele se machucasse lá, é problema dele, não é problema do dono da casa. O cara pode fazer salgadinho em casa, vendendo na rua, e dar nota fiscal. Se ele vai trabalhar com a empresa, que saia da ilegalidade, diga, não, eu quero nota fiscal do teu serviço. Nós vamos ter uma figura lá, chamada contador público, para o pessoal que precisa. Para aqueles que efetivamente vão querer e vão usar o nosso contador para legalizar a empresa individual e para dar nota fiscal. Dentro da geração de emprego, outra coisa interessante é a criação de agroindústrias pequenas. Isso significa fazer o produtor rural poder vender o seu produto na cidade. Hoje não pode. Nós aqui, que moramos aqui há tempo, nos criamos aí comendo queijo da colônia, queijo colonial, que todo mundo fazia muito bem e sabe fazer e faz. Pois aqui é proibido de vender o queijo colonial. É proibido de vender o salame colonial, é proibido de vender uma bolacha, uma cuca, ou sabe Deus o que o pessoal possa fazer. Para isso, nós temos duas soluções. Eu sou médico veterinário também, então fui discutir na prefeitura como é que a gente pode resolver isso. Não, não pode, porque a doença, porque isso, por aquilo. Isso existe no Brasil inteiro. A prefeitura tem que, sim, ter um serviço de inspeção municipal para fomentar a agroindústria, para dar curso para essa gente chegar lá e fazer um salame bem feito, um queijo bem feito, um pão bem feito, e quem sabe até ele seja transformado num empreendedor individual, e qualquer mercado, bar e lanchonete da cidade pode comprar o queijo dele, pode comprar o salame dele, e pode vender na cidade. Isso vai gerar renda no campo, e vai fazer a pessoa ficar no campo e trabalhar legalmente, fazendo as coisas de uma forma correta. O nosso plano de governo, como eu disse, é bem completo. A gente tem todas as áreas. Todas as áreas estão contempladas. Mas a questão também que a gente pode colocar é do meio ambiente. O aterro sanitário hoje não é o lixão da prefeitura. A gente não pode ver as pessoas vivendo na condição subhumana, catando lixo da maneira que a gente vê. Existe legislação, existem possibilidades, o aterro sanitário está no nosso plano de governo, nós vamos separar o lixo, e se a gente não aguentar fazer sozinho o aterro sanitário, que custa caro, nós vamos trabalhar com consórcios intermunicipais. É simples fazer isso. É pegar os municípios aí da região, existe Cantu, existe a associação do Cantu, para ser usada. Não para ninguém ser dono dela e trabalhar sozinho. Bom, o nosso projeto é grande, é bom projeto, nós estamos bem posicionados na campanha, e a nossa oportunidade aqui é de pedir o voto. Então, se vocês entenderem que a gente é a melhor opção, a gente agradece o voto no 13, e para qualquer dúvida de projeto de governo, assistam, vejam nossos jornais e participem dos nossos comícios, que vão começar do dia 20, e serão 7. Muito obrigado. Dando sequência ao primeiro bloco, antes de dar continuidade, eu só gostaria de informar o que já foi informado ao Arnaldo, e que a única oportunidade que os candidatos têm de fazer as considerações finais são durante esses 20 minutos, porque os próximos blocos são apenas resposta de pergunta, não terá mais tempo para considerações e etc. Então, vamos ao próximo nome sorteado. Perdão. Sirlene, candidato do meio. Posso iniciar? Sim. O meu boa noite a todos e a todas, especialmente a todos os associados que se encontram aqui e também aos convidados, ao conselho que se encontra presente também, à imprensa,
e também aos nossos colegas que hoje representam as suas coligações. Eu sou a Sirlene Schwartz, a candidata a prefeita pela coligação Aliança da Vitória, e que hoje também nos encontramos aqui para fazer uma apresentação breve como vida profissional, que já fomos professora, vereadora, e também trabalhamos já na saúde, INSS, e hoje nos encontramos como a candidata a prefeita de Laranjeiras do Sul e como meu vice, Ivantel. Vamos apresentar os nossos compromissos que temos com a CILS, e são dados feitos através de coletas, que são frutos de coletas de dados em conversas ouvidas por empresários, tanto aqui da CILS como de Laranjeiras do Sul. E vou iniciar a minha exposição falando dos compromissos que vim para assumir com vocês aqui, compromissos que colocarei em prática imediatamente a partir da minha posse em janeiro de 2013. Associar a Prefeitura novamente à CILS, em minha opinião, a parceria com a CILS é fundamental para o desenvolvimento da classe empresarial. Garantir a parceria da Prefeitura com a CILS, em especial a alocação de funcionários para atendimento na junta comercial, garantindo o apoio à classe contábil e também empresarial. Estruturar uma Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo para trabalhar alinhada com a CILS, com o secretário indicado por esta associação. Esta secretaria, assim como as outras, terá planejamento e metas que serão construídos em conjunto com essa associação e também com o SEBRAE, tendo seu desempenho avaliado semestralmente, podendo o secretário ser substituído caso não apresente o seu bom desempenho. Apoiar o projeto do turismo religioso, rural e ecológico, em parceria com a CILS e demais entidades, como mais uma opção de renda, buscando explorar o grande potencial criado pela BR-277. Investir na recuperação histórica do município, como exemplo, recuperar o Correio Antigo, transformando o mesmo em um museu que vai permitir e preservar a história e como também atrair visitantes. Incentivar junto à CILS a criação do Observatório Social, para que este acompanhe nossas ações no governo, fiscalizando o processo de licitação até a entrega da mercadoria, dando mais transparência ao uso do dinheiro público. Temos exemplos de cidades como Maringá e Campo Mourão, aonde, com a criação do Observatório Social, proporcionou a economia de milhares de reais aos cofres públicos. Dar total apoio à construção do Centro de Capacitação para que entidades como o SENAC possam retornar a Laranjeiras, dando condições para que todo o Sistema S, SEBRAE, SENAR, SENAC, SESC, SENAT e SENAI possam ser instrumento de transformação e desenvolvimento do nosso município. Reinaugurar a pedra fundamental do Parque Industrial, promovendo sua reestruturação com investimento em infraestrutura e acessibilidade através da pavimentação asfáltica da Avenida Santos Dumont, desde a BR-277 a 158, com ciclovias e calçadas adequadas. Criar oportunidades para atrair empreendedores
locais de outras regiões, e investir e gerar empregos e rendas, em parceria com as universidades, criar incubadoras tecnológicas, visando motivar novos empreendedores. Tem exemplo como Candói, que hoje, Candói, o nosso município vizinho, já tem 2 parques industriais. Quedas do Iguaçu tem várias empresas que geram emprego, geram renda e impostos através da estrutura do parque industrial. Discutir também com a comunidade o orçamento municipal e, com isso, investimentos que realmente interessem à população, evitando investimentos como os feitos na Praça do Xadrez Humano. Reestruturar o setor de engenharia municipal, possibilitando a rápida liberação de projetos, bem como que criando melhores condições de atendimentos ao público. Ampliar a fiscalização dos vendedores ambulantes, orientando os mesmos quanto às suas obrigações tributárias perante o município, visando proteger o comércio que vive legalmente no seu estabelecimento. Também temos algumas opções e mostrando algumas ações do nosso plano de governo. Para melhorar as condições do comércio, acreditamos que, primeiro, é preciso melhorar as condições de vida das pessoas. E, para isso ocorrer, precisamos fazer algumas ações. Melhorar as condições de vida nos bairros com investimentos em habitação, saúde, educação e segurança. Reestruturar o transporte coletivo urbano, criando maior integração entre bairros e centro, e criar linhas exclusivas para o parque industrial. Reestruturar o Conselho de Trânsito, antigo Comutra, tendo um representante da CIUS neste conselho, para que este conselho, em conjunto com a Secretaria de Urbanismo, faça planejamento adequado do trânsito, podendo implantar modelo de mão única nas principais ruas da cidade, 15 e Marechal, criando condições para a implantação de um calçadão que servirá para abrigar quiosque e feira do produtor, a feira do produtor rural e como eventos comemorativos. Fazer análise da possibilidade do estacionamento oblíquo. Com essas ações, nós iremos melhorar o tráfego, as condições de estacionamento e, principalmente, diminuir o índice de acidentes no quadro urbano. Inauguração imediata do Cine Teatro Iguaçu, possibilitando a toda a comunidade acesso a um cinema e instalações adequadas para palestras, debates, formaturas e entre outras atividades. Reestruturar a Secretaria de Agricultura, pois todos sabemos que os investimentos feitos para ampliar a geração de renda neste setor refletem imediatamente no comércio. Como se diz, quando a agricultura vai bem, o comércio vai bem. Incentivar a criação de pequenas agroindústrias rurais, a partir do programa estadual Fábrica do Produtor, para gerar emprego e renda às famílias da agricultura familiar, evitando o êxodo rural e, automaticamente, o desemprego urbano, pois cada produtor rural que deixa a sua propriedade exige a abertura de um novo posto de trabalho na cidade. E trouxe um exemplo que no nosso município e na nossa comunidade rural já existe como agregar valores na nossa propriedade. Temos pessoas que produzem as buchas vegetais. Então, poderemos apoiar esse pequeno produtor para a sua economia familiar, como também rapadurinhas, que é a fonte de energia,
e a sua composição é apenas a cana-de-açúcar. E, para encerrar este compromisso, eu quero e assumo tudo isso que acabamos de relatar e que serão cumpridos imediatamente imediatamente a minha posse. Quando falamos em Laranjeiras que pode mais, é porque estamos cientes que realmente é possível fazer mais, com um orçamento de mais de 4 milhões, aliado às inúmeras oportunidades que teremos de acessar recursos estaduais e federais, já que contamos com acesso livre junto ao governo do Estado, aonde o César Silvestre, que é o nosso secretário da SEDU, o Artagão, que nos apoia, que é o vice-presidente da Assembleia, e temos ainda o apoio do deputado Plauto, que também do deputado Paranhos e outros mais. A nível federal, contamos com o apoio do deputado Giacobo, que estará sempre conosco. O deputado Frangão, o deputado Ciarra e o deputado Rubens Bueno também estarão em seus gabinetes, abertos para nos receber e pronto para nos atender os nossos projetos com suas emendas particulares, bem como os seus recursos nos seus ministérios. Eu quero agradecer à Associação Comercial e Empresarial de Laranjeiras do Sul pela oportunidade de participar desta apresentação de nossas propostas. E a todos aqui presentes, e aos meus amigos e empresários, peço que no dia 7 de outubro votem no coração do 23, porque Laranjeiras pode mais. Obrigada a todos. Então, na sequência, eu peço que zere o cronômetro lá, já que dispôs de tempo sobrando, e vamos ao última das 3 opções, o candidato Scarpari, que terá seus 20 minutos, a partir de agora. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar José Danilo Giacobo, presidente da Associação Comercial e Industrial do Laranjeiras do Sul, a mesa, o conselho, meu amigo Lauro Schuster, doutora Marília e a Eva. Gostaria de cumprimentar o mediador Fabiano Franciosi, minha colega concorrente Sirlene Schwartz e o colega candidato a vice da chapa do Elemar, Arnaldo. É um prazer estar aqui. Queria parabenizar a SIUS pela oportunidade que nos dá de vir aqui nesta noite, hoje, colocar as nossas propostas e aquilo que a gente já fez por Laranjeiras do Sul neste governo. Agradeço a presença de todos os convidados, sócios da SIUS, amigos, pessoas que apoiam um candidato, apoiam outro, do PT, do PMDB, do PSDB, do PPS, e torcemos que esse debate, ou essa apresentação de governo, seja a mais democrática possível, que é de democracia, que a gente precisa para nossas ideias ser benéfica ao nosso município. Queria, antes de entrar no assunto, especificamente de proposta, dizer que o colega Arnaldo, que representa o Elemar, primeiro que eu fiquei sabendo da questão que era um falecimento da família, no momento que cheguei aqui falei com o Fabiano. E a gente fez essa proposição de trocar as datas, porque eu acho que é importante o respeito que a SIUS merece de ter os 3 candidatos para debater. O vice tem sua função, sim. E eu acho que o Arnaldo, o Romancini, 2 empresários, e mais o Ivan, poderão, sim, participar, quem sabe, um dia de um outro debate só com os vices. Mas a responsabilidade de quem a gente vota, naquele que vai falar com o governador, que vai falar com o deputado, que vai falar com o ministro, que vai falar com a presidente Dilma, é do prefeito, é ele que é o chefe do executivo. Eu queria dizer que o Arnaldo, infelizmente, está mal informado de alguns números e de algumas leis que existem no município. Por favor, candidato.
Tem que parar o cronômetro. Então, agora. Ah, desculpe. Tá, mas eu posso ponderar. Eu posso ponderar porque ele fez. Não. Marília, por exemplo, ele colocou que não se pode vender queijo e linguiça. Eu, como Secretaria de Saúde, idealizei. Por favor, vamos dar sequência nas ideias, então. Doutora Marília, o candidato Arnaldo comentou que não se pode vender queijo colonial e nem salame em Laranjeiras. Existe uma lei que foi criada há mais de 6 meses, inclusive o pessoal do 8 de julho está aqui, sabe do que eu estou falando. Eu, lá como vigilância sanitária, fui idealizador da lei e foi criada para poder vender, sim, o produto colonial em Laranjeiras do Sul, queijo e salame, desde que tenha fiscalização da Secretaria da Agricultura através de veterinário e da própria Emater. Eu precisava colocar isso. Me desculpe se isso foge do debate, mas foi uma colocação dele. Eu queria dizer aos empresários de Laranjeiras do Sul que, graças a Deus e ao grande trabalho que nós fizemos, Laranjeiras voltou a ter credibilidade. Os empresários de Laranjeiras voltaram a investir em Laranjeiras do Sul. No passado, a gente sabe que não era isso. Hoje, eles venderam o que tinham fora e estão investindo em Laranjeiras do Sul. O que é isso? É demonstração que eles têm credibilidade, que o município tem credibilidade, que o município está crescendo, e que se eles investirem aqui no seu comércio, na sua indústria, eles vão ter retorno financeiro. Nós sabemos que todo mundo trabalha, e é isso mesmo que as coisas têm que funcionar, dessa forma, tem que montar a sua empresa e tem que ter rentabilidade. E eu acho que hoje isso é provado em Laranjeiras do Sul. A candidata Sirlene acabou de falar que tem que criar mão única em Laranjeiras do Sul, porque o nosso comércio está muito aquecido. No sábado, eu e o Luiz Romancini fomos fazer uma visita no centro da cidade. Sinceramente, ficamos constrangidos ao chegar nas lojas, porque acabamos atrapalhando a venda dos comerciantes da Laranjeira, de tanta gente que tinha comprando em todas as lojas. E o que é isso? Isso é um governo que trabalhou, que serviu como gerador, que foi buscar obras em Curitiba, em Brasília, lá no nosso presidente Lula e depois na presidente Dilma, na qual eu trabalhei para as 2 campanhas, tanto para o Lula como para a Dilma. Fomos buscar obra. Só na construção civil, Laranjeiras do Sul cresceu 167% de empregos formais. E nos últimos 7 anos e meio, Laranjeiras cresceu 48% no total de empregos, sendo que o Brasil cresceu 35%, o Paraná 36%. Guarapuava, só para nós fazermos uma comparação, cresceu 22%. Então, é dessa forma que um governo ajuda a estabelecer, ajuda a crescer uma cidade e dar oportunidade para os nossos comerciantes. É trazer dinheiro de fora, dinheiro novo, que vai estabelecer. Lá vai ter um pedreiro, um carpinteiro, um servente, um eletricista, ele vai comprar na loja de roupa, na farmácia, no supermercado, vai gastar no restaurante. E não é só na época da construção. Eu cito aqui, por exemplo, o educandário. Na construção, empregos e permanente depois, com bons salários, vocês sabem muito bem, o salário dos funcionários do educandário, pago por uma empresa que não quebra e paga em dia, o Estado do Paraná. Como vai ser na escola técnica, que está aí uma obra de quase 10 milhões de reais, como vai ser no fórum, como vai ser na delegacia cidadã, 7 milhões e 800 mil reais, que vai ser o investimento, e depois empregos permanentes. Eu creio que um governo, sendo parceiro do comerciante, é dessa forma, trabalhando, trazendo dinheiro de fora, investindo em obra, pavimentação, postos de saúde em todos os bairros, como nós fizemos, e dando essa demonstração que ele tem capacidade e tem condição de buscar os recursos, tem condição de trazer investimentos novos para que Laranjeiras continue nesse rumo, crescendo e dando oportunidade para todo o nosso comércio. A questão da indústria em Laranjeiras do Sul, nós precisamos sim reorganizar o nosso pilar, porque na década de 80, quando foi criado, em 83, 84, se não me engano, a gente sabe que precisa regulamentar, que terrenos foram doados e depois a prefeitura perdeu esses terrenos, tentou na justiça, alguns recuperou,
outros não conseguiu recuperar. Eu acho que temos que organizar o nosso pilar, com certeza, para que a gente possa oferecer condições para as empresas daqui, se quiserem expandir, colocar indústria, mas também para buscar empresas de fora. Buscar empresas, sim, grande, média, pequena. Quem pensa grande, quem não pensa grande, pode, às vezes, não trazer a pequena. A Lopesco é uma luta muito grande. Eu, várias vezes, com o secretário de governo, Everson Mesquita, que, por sinal, trabalhou muito como no setor de indústria e comércio, onde ele atuou em vários projetos de indústria para Laranjeiras do Sul e com o próprio comércio. Eu visitei várias vezes os empresários e proprietários da Lopesco. Eles são pessoas sérias. Estavam aí a semana passada, o senhor Peter, o senhor Galhardi, e eles atrasou, e não foi 8 anos, atrasou porque teve uma crise econômica mundial, porque o dólar caiu muito, e o produto deles, 90% é exportação. E se o dólar está baixo, nós sabemos que isso não é só a Lopesco, isso está acontecendo quase com todas as empresas do Brasil que estão em dificuldade, tanto é que a presidente Dilma está tomando as atitudes firmes para isso melhorar, a questão do dólar que já aumentou, e tudo isso vai ajudar a indústria brasileira, que realmente ficou difícil um bom tempo por o dólar estar muito baixo. E eu sinto firmeza no grupo da Lopesco, que agora vai se instalar em Laranjeiras, com a empresa Crack, que a prefeitura fez a doação do terreno, é uma empresa do grupo Lopesco, ela tem 50 anos de existência e que vai trabalhar no setor de triparia. Veja, por exemplo, eles hoje têm uma empresa no Paraguai. Sabe por onde que eles mandam o produto para a Europa? Via Rio Paraguai, Paraná, e vai cair no Rio da Plata, na Argentina, e depois no mar. Com a instalação da Crack em Laranjeiras do Sul, esse sistema de transporte vai ser por Laranjeiras e caindo no Porto de Paranaguá. Vai ficar também para eles o custo mais barato da empresa que está instalada hoje no Paraguai. Então, eu vou trabalhar muito para ter sempre, buscar recursos, parcerias com a SILS. Eu sou parceiro da SILS como secretário de saúde e vim várias vezes aqui discutir reuniões do conselho, que a Secretaria de Saúde investiu muito em Laranjeiras do Sul, trazendo dinheiro de fora, Conselho de Saúde atuante, que aqui mesmo na SILS fizemos uma capacitação, que é onde a gente apresenta todos os resultados da Secretaria de Saúde, onde nós conseguimos um grande avanço, diminuir mortalidade infantil, mortalidade materna, conseguir programas, dinheiro do Ministério da Saúde, programas fantásticos para Laranjeiras do Sul na prevenção, onde tivemos a oportunidade de ir apresentar lá em Maceió, na capital das Alagoas, mostrando Laranjeiras do Sul para todo o Brasil, num programa de prevenção, dinheiro do Ministério da Saúde, que eu consegui 1, 2, 3, 4 anos seguidos. Por quê? Porque eu provei que no primeiro ano, quando esse recurso veio, eu consegui diminuir os indicadores de saúde, e todo ano foi dessa forma. Mas a Secretaria de Indústria e Comércio em Laranjeiras do Sul, que já existe, não tem efetivamente um secretário, no meu mandato e do Romancini, nós vamos criar sim. Inclusive, vou aproveitar muito o Romancini, um empresário que gera muitos empregos em Laranjeiras do Sul, vende para o Paraná, para o Brasil, para o Mercosul, e que foi criador da feira em Laranjeiras do Sul, do antigo AgroShow, hoje Expoagro, que alavancou também o comércio. Quando tem a Expoagro em Laranjeiras do Sul, quando o antigo AgroShow não tem lugar em hotel, restaurantes lotados, a cidade movimentada, isso também é um trabalho. E o grande conhecimento que o Luiz tem nesta área, participando fora de Laranjeiras, fora do Paraná, em muitos eventos, muitas feiras, e ele vai me ajudar muito nessa parte para que a gente coloque não só um secretário de Indústria e Comércio competente, uma equipe técnica boa, uma equipe técnica que temos que capacitar, essa equipe tem que ser concursado, tem que ser de carreira, para que nós possamos capacitá-lo para eles desenvolver projetos juntos com as nossas empresas, com a SILS, e também buscar empresas de fora. Porque é desse jeito que a gente cresce uma cidade, é desse jeito que uma cidade se estabelece. O Luiz vai me ajudar muito nisso. E a secretaria, com certeza,
terá orçamento, porque não adianta ter uma Secretaria de Indústria e Comércio, como já tivemos no passado, e se o secretário precisasse de uma diária para ir num congresso, para ir numa feira, não tinha. Então, você tem que estabelecer um orçamento e condições para que essa Secretaria de Indústria e Comércio realmente faça um grande trabalho com as empresas de Laranjeiras do Sul, com as empresas de fora que queiram se instalar em Laranjeiras, ajudando na questão da doação do terreno, se for o caso, redução de impostos, dentro que, é claro, desde que a lei permita e que a Câmara de Vereador aprove. Pode ter certeza que eu, como prefeito, serei parceiro da SIUS e faremos um grande trabalho para Laranjeiras continuar esse comércio que está hoje agitado e vendendo muito. Queria falar um pouquinho do agronegócio. Não sei se vocês sabem, mas é uma grande injeção de dinheiro em Laranjeiras do Sul. Está aqui o Lauro Schuster, que é da área, outras pessoas que eu vejo aí do 8 de junho. Conheço todo o interior de Laranjeiras do Sul, tive a oportunidade de trabalhar com muita honra na Secretaria de Agricultura de Laranjeiras do Sul, onde fiz um grande trabalho, e me sinto orgulhoso de ter trabalhado na agricultura e de conhecer os agricultores de Laranjeiras, quase todos pelo nome. O leite, os nossos produtores de leite injetam hoje em Laranjeiras do Sul R$1,5 milhão por mês. Isso é dinheiro todo mês. É dinheiro para o comércio, é dinheiro para aquecer a nossa economia. Eu quero trabalhar muito com o agronegócio, investir no adubo orgânico, aumentar ainda mais o pacote agrícola que hoje já tem, trabalhar com as patrulhas agrícolas, buscar recursos dos nossos deputados federais para trazer mais patrulhas agrícolas. Já distribuímos 4, nesse ano ainda terá mais 2, quero levar para 6 patrulhas agrícolas, que acho que isso é muito importante para o nosso produtor de leite e para o pequeno produtor. Além das estradas, né, que temos que trabalhar muito para manter boas estradas, procurar trazer calçamento nas regiões que for possível, elevar aquele calçamento do Alto São João até a linha São José. Vamos trabalhar muito para conseguir fazer o calçamento do Rio do Tigre, que é longo, muito longo, mas pode ter certeza que vou trabalhar muito para isso. A presidente Dilma ainda não tem um programa de pavimentação de pedras para o interior, mas segundo Nelson Meurer, que é o deputado do PP, e que o ministro do PP o ministro das cidades é do PP, hoje tem o programa Pró-Asfalto, que a gente já encaminhou um projeto, acho que a candidata Sirlene falou aqui, é um programa de governo nosso, já estamos falando no rádio há vários dias, que é a pavimentação da Avenida Santos Dumont, da BR-277, passando pelas 2 universidades até a 158, é um projeto de R$7 milhões que está lá, no Ministério das Cidades. Como também está lá um projeto de R$9.700.000 da pavimentação asfáltica daquela região da 7 de setembro para lá, pegando a Rua Tiradentes e a Rua Paraná e as transversais. Mas essa da Avenida Santos Dumont também vai ajudar muito o nosso parque industrial, que é muito importante, porque será uma ligação que passará pelo centro da cidade, que nós vamos fazer ela completa, com ciclovia, com pavimentação asfáltica dos 2 lados, com iluminação, com arborização, com jardinamento. É um programa de governo nosso, aliás, o projeto está no Ministério da Cidade, quem quiser acompanhar é só procurar no Ministério da Cidade. Mas voltando na questão do leite, Laranjeiras também vai ganhar 2 empresas. Aliás, uma é a indústria, que é a São Leopoldo. São Leopoldo vai se instalar em Laranjeiras, já adquiriu 5 alqueires de terreno lá próximo ao Campo do Mendes. Ela vai recolher e industrializar o nosso leite. E a Brasil Foods, que nada mais é do que uma fusão da Sadia Perdigão e também comprar o Abatavo, que vai receber o leite e levar para outras cidades onde eles têm a industrialização, que também é um terreno que a prefeitura já desapropriou ali próximo ao Trevo do Marquinho e que vai agregar valor, porque quando você tem concorrente, o leite vai valer mais. O nosso produto dos nossos pequenos produtores, dos produtores de leite, com certeza vai valer muito mais, e isso é isso também aquece o nosso comércio e com certeza gera empregos. E a junta comercial, a prefeitura cede hoje um funcionário para a SIUS que faz esse trabalho com a junta comercial. Eu conversei com alguns contadores e é um compromisso que eu assumi com eles de manter sempre hoje está o Fabiano, é preparado para isso, se for
do interesse da presidência da SILS, com certeza o Fabiano continua aqui, e além disso, a Junta Comercial, os contadores, através do Atílio Mussói, me fez um pedido, que eu assumi um compromisso de a gente conseguir cada vez ser mais rápido, pelo menos a parte da prefeitura, na parte da tributação, para adiantar quando precisa se criar uma empresa. É um compromisso que eu assumi com ele e vou precisar do apoio dos contadores, da Junta Comercial e do próprio funcionário aqui para que a gente faça esse trabalho da melhor forma possível. A Globo Aves é uma indústria em Laranjeiras do Sul. A prefeitura auxilia, já fez vários trabalhos lá, de terraplanagem, colocando as máquinas, às vezes 15, 20 dias lá, deixando, às vezes, de atender uma comunidade do interior. Mas ela, hoje, a Globo Aves, abate 1.200 suínos dia. E agora, com essa reforma, com essa ampliação que eles vão fazer, eles vão passar a bater 1.500 suínos dias e ainda vão fazer cortes, vender partes do suíno para que eles exportam para a Europa muito desse produto, e com certeza isso é muito importante, é uma indústria que gera muito emprego em Laranjeiras do Sul, que está aqui instalada e que a gente tem que ser parceiro. Como também se instalou em Laranjeiras do Sul a empresa da Umina, que é a pedreira e asfalto que fica ali na BR-277, que está aqui porque a cidade está se desenvolvendo, e a região Laranjeiras é cidade polo, e eles estão instalados aqui, muito contente, e visitei esses dias. O nosso governo fez um barracão industrial no Parque Industrial, que foi o primeiro na história da Laranjeiras do Sul com recursos públicos. Foi uma emenda do governo federal, com contrapartida da prefeitura, que é o barracão do sorvete Cascata, que hoje está instalado no Parque Industrial. A Faculdade Alto Iguaçu, que é a FAI, também é uma conquista de Laranjeiras do Sul, do nosso governo. Eu lembro o Everson, o prefeito Berto e principalmente com o deputado Nelson Meurer, conseguiram no MEC para que a gente pudesse ter essa instalação. Hoje são 38 funcionários e 310 alunos que geram emprego aqui em Laranjeira, que gastam em Laranjeiras do Sul, que compram na lanchonete, e é dessa forma que aquece o nosso comércio. Sem contar as empresas que se instalaram nesses últimos anos em Laranjeiras do Sul. Empresa de redes, por exemplo, a Mercado Móveis, a Mânica, a Salfer, a Magazine Luiza, o retorno da Casas Leves, Lojas Paranaense, além das nossas lojas, que os nossos empresários investiram muito. Para finalizar, que o meu tempo está acabando, eu queria pedir o voto a todos vocês, pedir o voto ao 15, pedir que vocês dê esse voto de confiança para mim e para o Romancini, que com certeza, com todos os apoios que temos do governo do Estado, do nosso governador Beto Richa, dos nossos maiores deputados que mais trouxeram dinheiro para Laranjeiras do Sul, Nereu Moura e Valdir Rossoni, nós faremos um grande governo em Laranjeiras do Sul, com muito investimento, sem contar dos 3 senadores que nos apoiam hoje, Requião do PMDB, Sérgio Souza do PMDB e Álvaro Dias do PSTB. Com todos esses apoios, além do vice-presidente Michel Temer, que é do PMDB, e da própria Dilma, com certeza faremos Laranjeiras continuar em frente. Muito obrigado. Encerrando, então, o primeiro bloco, onde cada candidato expôs suas propostas, nós vamos dar início ao segundo bloco, onde teremos perguntas comuns. Então, teremos 3 perguntas, onde cada candidato terá 3 minutos para respondê-las. As 3 perguntas serão sorteado o candidato que responderá primeiro. É feita a pergunta. Após o segundo, repetida a pergunta para que possa relembrar ou perceber melhor. E, por consequente, o terceiro responderá. Então, o primeiro candidato a responder a pergunta... Candidata Sirlene. Primeira pergunta. Em relação à Secretaria de Indústria e Comércio, qual será a estrutura desse órgão em seu mandato? Comente também sobre o orçamento que essa secretaria terá a seu dispor e se a classe empresarial representada pela SILS será consultada quanto à nomeação do secretário desta pasta? Primeiramente, já a pergunta do secretário já está, foi falada já no nosso pronunciamento, que será escolhido pela classe da
da CIUS. E a segunda é orçamento, a secretaria já existe, só que fiquei surpresa quando foi citado o que foi gasto dentro dessa secretaria sem um secretário. Na minha secretaria, na minha gestão, perdão, o secretário vai funcionar, essa secretaria, e o orçamento ficará em torno de 4% a 6%, primeiramente sempre consultando em conjunto com a Associação Comercial de Laranjeiras do Sul. Ok, restam 2 minutos. Está bom? Então, por favor, zere o cronômetro. Próximo candidato a responder. Candidato Scarpari, vou repetir a pergunta. Em relação à Secretaria de Indústria e Comércio, qual será a estrutura desse órgão em seu mandato? Comente também sobre o orçamento que a Secretaria terá a seu dispor e se a classe empresarial representada pela CIUS será consultada quanto à nomeação do secretário ou secretária desta pasta. Com certeza teremos o secretário, como já falei na minha explanação. É claro que vamos ouvir a classe empresarial, eu com o vice Romancini. É claro que a escolha será de cunho do prefeito e do vice, porque um prefeito tem que ter responsabilidade na escolha do seu secretário, mas, sem dúvida nenhuma, tem que ser ouvida a classe empresarial, que é o que faz o comércio, as empresas, a indústria de Laranjeiras do Sul. Quanto ao orçamento, eu quero dizer aqui que tem que ter muita responsabilidade. Eu quero chegar na prefeitura, com certeza, hoje o orçamento da prefeitura desse último ano foi em torno de 38, 40 milhões, para o ano que vem não sabemos ainda quanto será exatamente. Eu preciso ter responsabilidade, porque não adianta eu dizer que vou investir muito na saúde, depois, e na educação, na indústria e comércio, na agricultura, e depois passar de 100%, porque a gente tem que ter responsabilidade. É uma coisa que eu vou estudar com carinho, com o secretário, com a equipe da indústria e comércio, com o meu vice, e com o empresariado também, naquilo que for necessário. Com certeza vamos investir para essa secretaria fazer um grande trabalho. Ok, sobrou 1 minuto e 40. Zeramos o cronômetro e por último, repito a pergunta, em relação à Secretaria de Indústria e Comércio, qual será a estrutura desse órgão em seu mandato? Comente também sobre o orçamento que essa secretaria terá ao seu dispor e se a classe empresarial representada pela CIUS será consultada quanto à nomeação do secretário ou secretária dessa pasta. Arnaldo. Muito bem. A Secretaria de Indústria e Comércio, com certeza... Ok, obrigado. A estrutura da Secretaria de Indústria e Comércio, ela deve ser do tamanho que a necessidade indicar. E ela vai ser grande, porque a necessidade, me parece, que é grande, que é muito importante, e ela vai estar voltada nessa questão da geração de emprego. Ela vai estar muito envolvida, sim, com a associação comercial. Ela vai ter uma estrutura maior, porque a Secretaria de Indústria e Comércio vai ter lá, como eu já disse, o contador público que vai ajudar. Nós vamos ter muito serviço na Secretaria de Indústria e Comércio. Nós vamos ter essa questão do contador, nós temos essa questão de apoio, nós temos que fazer parcerias e convênios com todo o Sistema S, porque a possibilidade de trazer os empregos para Laranjeiras, ela tem que ser uma constante no nosso governo. Nós vamos ter o secretário que corra atrás das coisas. O secretário precisa trazer, sim, a indústria grande, a pequena, a média, mas ele tem que estar presente e junto com um corpo técnico qualificado. A universidade está aí já formando técnicos, nós vamos ter técnicos da universidade que podem auxiliar. Nós temos que aproveitar a Universidade Federal. A universidade está trazendo
para a cidade hoje um orçamento mensal, está despejando aqui nesse comércio que foi falado, esse comércio que está pujante, R$700 mil por mês. E ela precisa e vai se integrar mais à população. E o nosso governo vai justamente buscar essas parcerias, para que fique mais leve para a administração gerir essa estrutura da prefeitura, essa estrutura que o secretário de Indústria e Comércio vai ter. É importante que a CIUS nos oriente e que esteja junto. E o governo do PT é muito aberto à conversa, é muito aberto à negociação. Porém, quanto à questão de dizer que a associação comercial vai nomear o secretário de Indústria e Comércio, isso a gente não pode afirmar. Isso é determinação do prefeito. Porque se o secretário da Indústria e Comércio fizer lá o que não deve, tiver ações errôneas, quem vai pagar o pato é o prefeito. Agora sim, a questão de consulta, como foi colocado, é muito importante, porque ela vai acontecer naturalmente. Ela vai vir desse entendimento da associação comercial com a Prefeitura Municipal. A Secretaria de Indústria e Comércio vai conversar, sim, e muito, com a associação comercial. Ok, obrigado. Vamos à próxima pergunta, sorteando o primeiro candidato. Começa agora com o candidato Scarpari. E a segunda pergunta. Quais são os seus projetos para incentivar as indústrias, o comércio e os prestadores de serviço já instalados em Laranjeiras do Sul? Olha, na minha explanação eu quase que resumi tudo isso. Eu creio que na indústria é aquilo que eu falei. Nós temos que reorganizar o nosso pilar através dessa Secretaria de Indústria e Comércio, com pessoas competentes, com equipe técnica que vai estar discutindo o problema com os empresários. Certamente nós vamos dar incentivos fiscais, na medida que for possível, como fizemos já com os próprios hospitais de Laranjeiras do Sul, no nosso governo. Vamos trabalhar muito para que, primeiro, as empresas de Laranjeiras do Sul que queiram industrializar, aumentar a sua própria empresa no comércio, a Prefeitura vai ser parceira e vai estar junto. Quanto aos serviços, a gente sabe que os serviços em Laranjeiras do Sul aumentou muito. Nessa pesquisa que o Ministério nesses números que o Ministério do Trabalho mostra, que eu falei há pouco, que a construção civil ficou 167% de empregos formais registrados em carteira, e que o total de empregos formais foram 47% em Laranjeiras do Sul, os serviços estão em segundo lugar, com 55%. A população de Laranjeiras está ganhando bem, o comércio está aquecido, os comerciantes estão vendendo, estão contratando mais gente, os serviços em Laranjeiras do Sul hoje estão muito bem. Por quê? Porque no passado você lavava o carro em casa, tinha 1 ou 2 lavacar em Laranjeiras do Sul, hoje tem 12, inclusive tem uma associação de lavacar em Laranjeiras do Sul, que a Prefeitura já passou, inclusive, recurso, daquele sistema que a gente repassa para as comunidades do interior, para os clubes de mãe, e a gente repassou também para a Associação dos Lavacar. Então, hoje a população está pagando para cortar grama, para trocar a lâmpada, está indo mais no salão de beleza, as mulheres, e é dessa forma que os serviços aumentaram. E é dessa forma que o comércio é aquecido, e é dessa forma que eu vou trabalhar cada vez mais para dar continuidade, trazendo sempre recursos de fora, porque é o recurso de fora que aquece a economia, que gera empregos e que ajuda o comércio na cidade todos os dias, e que, com certeza, as indústrias, eu serei parceiro para nós incentivarmos com doação de terrenos e com incentivos fiscais, que essa é a função do município, fazer girar tudo para que a coisa aconteça. Próximo candidato. Arnaldo. Quais são os seus projetos para incentivar as indústrias, o comércio e os prestadores de serviço já instalados em Laranjeiras do Sul? Bem, nós temos um gráfico que mostra a situação da prestação de serviço. Isso também vem desses sites aí que mostram
isso aqui acho que até é do IBGE, que mostra o seguinte quadro. Em relação à prestação de serviço, a média nacional de Laranjeiras está acima daquilo que é no quadro nacional, no quadro do Paraná. Com relação ao comércio, ele está na média nacional. Mas com relação à indústria, ele é pífio. E isso nos faz avaliar, quando nós vemos esses dados, e estudamos e tabulamos, que o setor hoje do serviço, ele não está precisando assim de tanta ajuda. Do comércio também vai bem, mas da indústria, ele não existe. Então, com certeza, o setor que nós vamos trabalhar mais para geração de emprego vai ser o aumento da atividade industrial no município. E daí vem aquilo que eu já falei da agroindústria, vem essa questão de aproveitar e transformar os produtos que vêm aqui através de estudos, de casos da situação. Se nós temos aqui soja, então vamos transformar. Se nós temos leite, vamos transformar. Se nós temos feijão, vamos fazer as transformações. Mas, com certeza, a questão vai ser mais focada na indústria. Mas tem um ponto que eu acho assim fundamental, até dentro do comércio e do serviço, que a prefeitura, do nosso governo, vai estar muito focada, que é a qualificação da mão de obra. Nós temos que colocar, assim, as pessoas que já estão aí, que já estão instaladas, seja no serviço, seja na indústria, seja no comércio, é qualificar o trabalhador. O trabalhador qualificado, com certeza, vai desempenhar muito melhor a atividade dele, seja em qualquer dos setores colocados. Então, a qualificação, o treinamento, que vai aumentar o rendimento desses trabalhadores no trabalho e vai dar até um sentimento que hoje a gente não vê assim, que é de cidadania, é de formar a pessoa, dar treinamento, fazer com que ele viva contente e trabalhe melhor, quando ele recebe uma formação para se transformar exatamente num cidadão. Todas as pessoas que vivem na cidade, eles dependem disso. E a cidadania, a formação da cidadania, que vem junto com a qualificação, é uma situação muito importante e vai ter muito apoio no nosso governo. Tanto a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, como a Secretaria de Agricultura. Porque nós, nas nossas andanças, e conversando tanto com o interior, com as pessoas, os produtores, o que eles nos dizem? A falta de equipe técnica para apoiá-los. Aonde hoje a cadeia de leite é referência, a nossa cadeia de leite do Paraná é referência no Brasil. E quando vemos que a Secretaria de Laranjeiras do Sul não se tem nenhum veterinário. Isso é um pedido deles, que tenhamos também não só apoio na área da indústria, na área da cidade, do comércio, das empresas, mas também na agroindústria, na área rural. Então, nós daremos uma equipe técnica para atendê-los, completa tanto na área da agricultura, como também na Secretaria de Indústria e Comércio, dando incentivo fiscal, apoiando tanto na área de projetos, como de financiamentos. Ok. Então, vamos para a última pergunta desse segundo bloco. Novamente, a Sirlene. E a pergunta: quais são os seus projetos para atrair a Laranjeiras do Sul novas indústrias, novos comércios e novas empresas prestadoras de serviços? Primeiramente, também, reestruturando todo o parque industrial, dando condições para atrair novas empresas, porque se você não dá uma estrutura, porque você não vai conseguir atrair nenhuma empresa, principalmente também trabalhando com o SEBRAE, na capacitação
dos nossos funcionários, tanto da empresa que virá aqui, porque, em primeiro lugar, ela vai ver se tem mão de obra, senão não vai se instalar. E vamos trabalhar também com incentivos fiscais, dando total apoio, tanto na área do parque industrial, sendo parceiro, dando ajuda com o SEBRAE, trabalhando com os S's, né, que é necessário, e juntamente com o Conselho da nossa do Desenvolvimento, que vamos implantar imediatamente a partir do nosso governo. Próximo. Arnaldo. Quais são os seus projetos para atrair a Laranjeiras do Sul novas indústrias, novos comércios e novas empresas prestadoras de serviços? Bem, essa questão a gente quer avaliar assim. Nós queremos, vamos e com certeza faz parte do nosso projeto trazer novas indústrias. Mas eu começo pensando naquilo que eu mais ou menos já disse. Não esqueçamos dos nossos que já estão aqui. O esforço vai ser feito e dado condições preferenciais, num primeiro momento, para a organização da bagunça de casa. Depois nós vamos convidar o pessoal para sentar na sala e ver e receber as nossas visitas. A gente pode, e nós não queremos, nos tornarmos reféns de pessoas interesseiras que vêm aqui com um projeto mirabolante, que nós temos que buscar o cara de avião, estender o tapete vermelho, e o cara está simplesmente enganando a todos nós. Então, os investimentos e o dinheiro público que vai ser gasto com responsabilidade, ninguém vai ficar sem, mas nós temos que avaliar para quem nós estamos dando. E não sair aí procurando desesperadamente uma empresa que venha para a cidade. Nós temos que avaliar, sim, os potenciais locais. Existe muita gente aqui que tem vontade, que tem conhecimento, que com um empurrãozinho vai embora. Não embora da cidade. Vai acabar fazendo com que o seu trabalho renda e o seu trabalho se desenvolva e que ele receba treinamento e possa pegar ideias que vão fazer a complementação daquilo que ele tem. Os técnicos que nós vamos ter na nossa secretaria vão poder avaliar bem a situação, vão poder conhecer se o investimento, o parceiro que está vindo aí, é um parceiro bom, é um parceiro que vai efetivamente trazer o desenvolvimento para o nosso município. Então, vamos sim dar, e principalmente na questão da indústria, é que isso é importante, né? Nós não queremos trazer pessoas aqui que venham se aproveitar de incentivos e que, no fim das contas, não tragam a empresa para cá, ou que possam dizer, não, eu ia lá, mas não vou mais porque deu um problema lá em casa, o dólar, não sei quem. Então, quando você avalia as condições de uma empresa se estabelecer aqui, tudo isso tem que estar previsto. Bom, você vem aqui, mas se o dólar lá na frente der problema, bom, então daí você não vai dar muita confiança, né? Afinal, a empresa que tem que vir aqui tem que ser sólida, tem que ser treinada, tem que ser própria e correta para com o município. Porque nós vamos estar gastando o dinheiro, como eu já disse, não é nosso, que é público. E o público, na nossa gestão, é público, não é para alguns. Muito bem. Por final, candidato Scarpari, quais são os seus projetos para atrair a Laranjeiras do Sul novas indústrias, novos comércios e novas empresas prestadoras de serviços? Eu creio que temos que trabalhar sim para as empresas daqui que queiram se instalar, dar incentivo, ajudar, mas se tem possibilidade de trazer indústria de fora, temos que trazer também. E grandes indústrias, às vezes não. Geralmente reflete bom sinal na cidade. Você tem uma Globo Aves em Laranjeiras, porque a logística é boa. Por que não ter uma empresa de triparia? Por que não ter uma grande empresa que daqui uns dias
alguém aí, nós estamos aqui num corredor do Mercosul, a gente pode atrair outras grandes empresas, mas, claro, nunca deixar de incentivar as pequenas, as médias e principalmente os empresários de Laranjeiras que queiram investir, isso eu também falei. Eu concordo aqui com uma coisa que o Arnaldo falou antes, na fala dele, que é a capacitação. Isso, com certeza, é muito importante, a capacitação, a qualificação dos nossos trabalhadores. Por exemplo, está iniciando em Laranjeiras o programa ProJovem, que é do governo federal, que hoje está com 300 jovens inscritos, que será capacitados, 6 meses, e eles vão receber uma bolsa de R$100 por mês, enquanto estiverem participando do curso até a sua conclusão. Isso é formação, é capacitação, para que ele possa estar apto para o mercado de trabalho. Como vai ser muito importante a nossa escola técnica, que vai receber mais de 1.000 alunos em Laranjeiras do Sul, vários cursos técnicos para capacitar em vários setores, inclusive na edificação, que a gente está precisando em Laranjeiras do Sul, eletrotécnica, outros cursos, que vai ser muito importante para ele estar preparado para entrar no mercado de trabalho. E só para colocar que a Secretaria da Agricultura de Laranjeiras do Sul, que também trabalha com indústria, o veterinário Jean Bertol é veterinário inspetor do frigorífico Conrado, cedido pelo município de Laranjeiras do Sul, como a Amabile, que é a Amabile Trento, é veterinária da Secretaria da Agricultura, ambos concursados, faz o trabalho com os pequenos produtores, com aquela lei que nós criamos para o pequeno produtor poder vender os seus produtos de animais em pequena quantidade, para que não tenha problema de deixar escondido, como era antigamente, atrás das carnes no açougue, hoje eles podem deixar na glândula. Isso é muito importante, porque prova que a gente está aí trabalhando, qualificando, levando conhecimento aos nossos pequenos agricultores, para que eles possam expor e vender a sua mercadoria sem problema algum. E, é claro, tem que ter a fiscalização, a vigilância tem que agir, se acaso isso não for aquilo que foi combinado e que a Secretaria da Agricultura faz a vistoria. Muito bem. Então, encerramos o segundo bloco e vamos para o último bloco, onde nós teremos sorteado uma pergunta para cada candidato. E os candidatos serão sorteados na ordem, assim como foi na segunda etapa, serão sorteados para responder as perguntas. Só que a pergunta não será mais a mesma para todos, será uma para cada um, e essas perguntas vêm via internet dos próprios associados. Não sabemos o que tem aí. Primeiro candidato, Sirlene. Primeira pergunta. A candidata conhece o trabalho realizado pelo Observatório Social do Brasil? Na hipótese de ser eleita, apoiaria a implantação dessa entidade no município? Conheço e vou implantar imediatamente, junto com a CILS, principalmente porque faço questão de a nossa gestão ser transparente. 0 cronômetro. Candidato Arnaldo. A falta de vagas para estacionamento já é notável nas vias de maior movimento de Laranjeiras do Sul. Como seu governo pretende atuar para ao menos minimizar esse problema? Bem, a falta de vagas, ela decorre de uma praga, né? Que são os carros. Eu nunca vi tanto carro e tanto carro e tanto carro. Você anda no mundo inteiro e só tem carro. Eu só conheço uma cidade, que é Londres, que é feita para não andar de carro, porque tem um transporte público fantástico, com horário para chegar no ponto do ônibus, você olha na placa e fala aqui o ônibus chega a 1h43. Pois não dá 1h43 e 2 segundos, o bicho está na frente. Então, as cidades não se prepararam para ter essa enxurrada de carro, que a gente entende, economicamente, é uma coisa que o governo federal
incentiva, porque uma das primeiras coisas quando vai mal aí a indústria, vamos baixar o IPI, porque a indústria automobilística precisa para não gerar desemprego e bom. Claro, cada carro que vende, 50% é imposto, então vai entrar mais dinheiro. Cada carro que entra, então, incentiva baixando o IPI. Mas dentro da realidade das cidades, nós vamos ter gente estudando, vamos ter técnicos em cima disso, para dizer, são os técnicos que nós vamos ter na prefeitura, técnicos em trânsito, e vão dizer, vamos resolver o estacionamento. Então, podemos dar indicação que terrenos no centro possam virar estacionamento de acordo com os seus proprietários. Podemos fazer com que se use, talvez, aquele negócio de pagar para ficar lá 1 hora ou 2, o estar, afinal, de Curitiba, que tem em outras cidades. Em pontos críticos pode ser interessante. Essa questão vai ser definida, estudada e tentar se minimizar. Mas a praga dos carros está aí, né? E a gente tem que ir de carro porque não tem ônibus. Se o ônibus fosse bom, a gente ia de ônibus. Candidato Scarpari. O candidato conhece o projeto de incentivo ao turismo que a CIUS desenvolve no território da Canto-Quiriguaçu? Acredita ser importante apoiar essa iniciativa em seu governo? Conheço, acredito, acho muito importante. Sou defensor do projeto Turismo Religioso, no qual a minha religião é católica, mas respeito a todas as religiões. Inclusive, fui presidente da última festa do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Fiquei impressionado do número de pessoas que chegaram ali, porque vêm de manhã, vêm a pé, de madrugada. Para terem uma ideia, apenas uma banquinha que nós colocamos lá no dia da festa teve um faturamento de mais de 15 mil reais. Sei da potência do Bom Jesus no Campo do Mendes, onde já participei também como diretor e presidente de algumas festas, e creio que a gente possa, além do turismo religioso, ecológico, enfim, o Museu do Tropeiro, se a gente conseguir. Isso. O Museu do Tropeiro, que já fiz uma conversa esse dia lá nos Muladeiros, que vou trabalhar muito com os nossos deputados federais para trazer, com certeza será um ponto turístico muito importante, que se nós conseguirmos instalar, e vamos trabalhar para isso, também vai ajudar muito, inclusive, o próprio comércio, porque o turismo acaba aquecendo o comércio também. E eu pretendo trabalhar junto com a CIUS nisso, nesse projeto, serei parceiro como prefeitura, estarei, se precisar, a equipe técnica da prefeitura elaborando os projetos, indo a Brasília buscar recurso no Ministério do Turismo, e, enfim, estar de prontidão para, junto com a CIUS, nós trabalharmos esse projeto e cada vez mais Laranjeiras poder trazer mais pessoas de fora, que é para isso que o nosso governo trabalha, para trazer gente de fora, dinheiro, para que possam gastar aqui no nosso comércio. A nível de governo, estava tudo definido praticamente. Primeiro com o governador Roberto Requião, depois com o Pessutti, que assumiu, era o vice, mas infelizmente, a reitoria da Unicentro, comandada por Guarapuava, segurou isso. Inclusive, isso custa caro para o município, seja eu, o prefeito, seja a dona Sirlene, seja o Elemar, custa caro, custa hoje em torno de 600 mil reais ano para o município de Laranjeira manter a extensão. Nós vamos manter a extensão, queremos ampliar os cursos, com certeza, já que temos a extensão e gastamos com transporte dos professores, alimentação, com deslocamento dos professores, vamos procurar aumentar os cursos oferecidos na Unicentro. Mas o meu trabalho, junto ao Nereu, ao presidente da Assembleia do Paraná, Valdir Rossoni, ao governador Beto Richa, é para que nós possamos definitivamente instalar em Laranjeiras do Sul o campus da Unicentro, que os professores venham morar aqui, que o orçamento seja para o campus de Laranjeiras do Sul, que o dinheiro fique aqui, que os professores que hoje vêm de Guarapuava dar aula, recebem inclusive dinheiro da Prefeitura de Laranjeiras e voltam a gastar em Guarapuava, fiquem aqui. É para isso que eu vou trabalhar, com o apoio que tenho do governador Beto Richa, do presidente da Assembleia, Valdir Rossoni, com o Nereu,
que já trabalhou no passado para trazer o campus, pode ter certeza absoluta que nós vamos fazer uma grande briga para trazer o nosso campus da Unicenter definitivamente para Laranjeiras do Sul. Próximo candidato. Candidata Sirlene. De que forma será feita a divulgação das ações e gastos da administração pública em seu mandato? Com muita transparência. A cada 3 meses, nós vamos ter um painel na praça pública dizendo aonde, quanto recebemos, aonde gastamos, e explicando em detalhes para toda a população ter conhecimento através desse portal da transparência. Esse será nosso lema com o orçamento de Laranjeiras do Sul, para a população saber em praça pública. Ok, 0 cronômetro. Candidato Arnaldo, que tratamento seu governo dará para a segurança pública, principalmente para permitir que a classe empresarial, além dos demais cidadãos, possam trabalhar sem medo de serem vítimas da violência? A violência é um mal de difícil erradicação, que infelizmente está aqui, está no grande centro, está no Rio de Janeiro, está na televisão, está na favela. A gente entende que essa situação aparece, a violência que faz vítimas aqui na cidade, devido justamente à não formação das pessoas. Então, nós temos que ver o combate à violência em 2 fases. Uma fase imediata, que é reforço de policiamento, que é uma situação de termos policiais corretos e que trabalhem. E, num segundo momento, pensar assim no futuro. Pensar que nós temos que transformar essas pessoas aqui em cidadãos, em pessoas que tenham consciência. Porque a gente conhece e vê situações que, em alguns países, todo mundo anda armado e ninguém mata ninguém para roubar. Ninguém mata ninguém para, depois de sequestro, de coisa. Podem e morrem aí por questões religiosas e questões políticas. Mas você pode chegar num país onde a cidadania existe, onde o cara é cidadão, de deixar a carteira e o vidro do carro aberto, e ninguém vai lá pegar o teu dinheiro. Então, a violência decorre principalmente da cidadania. Uma coisa que deveria vir assim, de casa, de não mexermos nas coisas alheias. Mas ela é exacerbada pela condição que as pessoas vivem, por não terem escola, não terem formação, não se formarem cidadãos, e pela condição, às vezes, que estão aí em favelas sem moradias e que acabam aumentando os índices de violência. Terceira rodada de perguntas. Candidato Arnaldo. O candidato conhece o projeto do Centro de Capacitação Profissional que a CIUS pretende construir em Laranjeiras do Sul? Seu governo vai prestar algum apoio a essa iniciativa? Sim, eu conheço. O Centro de Capacitação, se eu não me engano, era para ser aqui do lado, né? É uma luta da CIUS que ocorreu. Existe até ações de promoções que recursos foram divididos com outras entidades para se fazer isso. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que a formação profissional, a qualificação do trabalhador, é uma das premissas, é uma coisa do nosso governo, uma coisa natural. Com certeza, todas as ações nesse sentido vão receber o nosso maior apoio, a parceria é válida
nós achamos que hoje no Brasil existe muito recurso federal para as cidades pequenas do interior. Então tem que se fazer uma parceria, se trabalhar até a nível regional com os outros municípios, em forma de consórcio ou coisa assim, e se buscar esse recurso para fazer isso. O centro de capacitação que está projetado aqui, ele não é pequeno, é uma obra grandiosa. E depende, claro, dos nossos deputados trabalharem no sentido de trazê-los e de técnicos da prefeitura correrem aí para Brasília procurando nos corredores, nos meandros do poder, porque, infelizmente, as verbas do Brasil são muito concentradas e o ninho delas é lá em Brasília. Então, a gente tem que ir lá buscar, tem que procurar nesse ninho onde é que estão os ovos e trazê-los para cá. E, para fazer isso, tem que, principalmente, ter projetos. E os projetos hoje não são mais como antigamente, de chegar lá em Brasília, o deputado não sei das quantas, ir lá e trazer para cá. Tem que ter projeto em pasta, projeto fundamentado, coisa organizada, para se conseguir se trazer verbas de obras que nós precisamos aqui. Então, nós sabemos, apoiamos, estaremos juntos. Candidato Scarpari. O candidato pretende, durante seu mandato, promover alguma ação no parque industrial para que as empresas ali instaladas e eventuais novas empresas que se estabelecerem naquele local possam gerar mais empregos e renda no município? Creio que já respondi essa pergunta, mas posso responder novamente. É claro que sim, já falei que precisamos reorganizar o nosso pilar, a questão da lei, para que a gente possa sempre fazer um trabalho com as indústrias que realmente eles possam se instalar em Laranjeiras do Sul e desenvolver o seu trabalho como contrapartida, oferecendo emprego à nossa população. É dessa forma que eu serei parceiro no nosso pilar, e eu tenho certeza, nós vamos precisar, nesse próximo mandato, adquirir mais um terreno para o parque industrial. Não sei se lá próximo àquele, tem que ver a questão da nossa bacia do Rio do Leão, ou se outro lado da cidade. Eu creio que nós precisamos adquirir mais um terreno em Laranjeiras do Sul, para nós podermos oferecer essa condição às empresas daqui que queiram se instalar no parque industrial e às empresas de fora que pretendam vir para Laranjeiras do Sul. O terreno que nós temos hoje lá é pequeno, porque tem grandes problemas que está na justiça, que não conseguimos recuperar, alguns terrenos que foram doados no passado e as empresas acabaram falindo. Então, é uma questão de justiça que não se pode recuperar esse terreno. Eu vou trabalhar para nós adquirirmos mais uma área para poder oferecer terrenos, inclusive melhores, numa condição até melhor de logística para oferecer para as empresas e as indústrias que queiram se instalar no nosso pilar. Candidata Sirlene. Em seu governo, qual será o critério usado para a escolha dos secretários municipais? O critério vai ser por competências, cada um, dentro da sua área, vai ter essa competência para exercer o cargo, e também, imediatamente, assinará um contrato de gestão. Esse contrato de gestão terá metas para ser cumpridas e também, antes de tudo, dessas metas, será o compromisso do respeito com o ser humano. Se não alcançar durante seu serviço, a prestação de serviço não for eficiente, tanto no respeito, tanto na competência, será trocado imediatamente. Vamos, então, para a quarta rodada de perguntas. Candidato Scarpari. De que forma seu governo pretende minimizar o problema
do tratamento e destinação do lixo em nosso município? Há ações efetivas em seu plano de governo para estimular a coleta seletiva em Laranjeiras do Sul? Sem dúvida alguma. Nós temos um projeto na Funasa de 7 milhões de reais, sendo 5 milhões de reais para a coleta seletiva, reciclagem do nosso lixo, e mais 2 milhões para o nosso lixo orgânico, para a gente trabalhar, para poder usar o máximo possível desse lixo orgânico. E a questão da reciclagem, eu sei da importância que é. O Paraná tem 399 municípios hoje, eu não sei se tem 10 que resolveu o problema sério que é o lixo. A própria capital do estado tem problema sério, que é o modelo do Brasil, Curitiba, e tem problema de lixo. Eu vou trabalhar muito, a gente precisa de recurso, tratamento de resíduos sólidos não é uma coisa que se faça a curto prazo, nós temos que trabalhar muito, precisamos de recursos de fora, o município não vai ter condições próprias, a não ser a contrapartida, para desenvolver um grande projeto quanto ao lixão. Eu sei da deficiência, Laranjeiras melhorou em muitos pontos, resolveu muitos problemas, todo mundo sabe aqui o que eu estou falando, o lixão não é só um problema de Laranjeiras, mas é um problema que eu quero resolver, porque eu, como secretário de saúde, muitas vezes, junto com a vigilância sanitária, procurei resolver o problema, amenizar com aterro sanitário, colocar trator lá o dia todo, mas a gente precisa desse projeto que a Funasa libere para Laranjeiras do Sul. Estamos na expectativa, com certeza, do ano que vem, nós termos todo esse recurso para fazer um grande projeto para o nosso lixão em Laranjeiras do Sul, inclusive gerando muitos empregos e renda, porque o lixo hoje dá muito dinheiro, todos nós sabemos. Próximo candidato, Arnaldo. Nas áreas de infraestrutura e saneamento básico na cidade e no interior, o que o seu governo pretende realizar? Na área de infraestrutura e saneamento básico, a gente tem esse lema em Laranjeiras, né? É bom viver aqui. Mas quando a gente vai lá no Presidente Vargas, tem que mudar o lema. Lá não tem infraestrutura, não tem saneamento básico. O que a gente vê lá e aqui, para o lado do Caique, São Miguel, é a mesma coisa. É uma condição subhumana que as pessoas vivem. Esgoto só vê na televisão, porque às vezes sai assim na frente de casa, mosca, sujeira, etc. Então, o saneamento básico e essa infraestrutura, nós consideramos que principalmente vai estar voltada num projeto nosso de habitação. Por que será que aquela condição existe? A gente conversa com as pessoas que eles não puderam ter o acesso aos recursos federais que permite fazer uma casa que paga R$25 por mês. R$25 por mês, se o cara ameaçar que vai trabalhar, já ganhou. Se ele trabalhar um pouquinho, dá para pagar 2 parcelas por mês. Ou 3, quem sabe. Então, na nossa visão, nos nossos projetos, nos nossos estudos, a raiz do problema é o loteamento, é a questão imobiliária, é questão de invasão, é questão de ocupação. Isso se resolve. O PT tem verbas lá para trazer para fazer isso, para arrumar toda essa situação. É só construir 1000 casas em Laranjeiras, nós vamos fazer força para isso. Essas casas populares são baratas, mas o sujeito que está lá, no primeiro momento, nós temos que dar um documento para ele que seja dono daquele terreno, ou ocupando, é claro, observando a legislação, como é que se faz, nós não podemos chegar lá e tirar o pessoal à força. Mas começa por aí, começa com esse saneamento da questão imobiliária. Isso vai melhorar muito a infraestrutura e depois a gente vai partir para outras ações. Candidata Sirlene. Ao seu ver, como está a questão habitacional em Laranjeiras do Sul? Seu plano de governo contempla alguma ação sobre esse assunto?
Não está bem a moradia em Laranjeiras, tanto na área rural quanto na área urbana. Nós temos já inseridos no nosso plano de governo de trazermos, através tanto da área estadual, da esfera estadual e esfera federal, de buscarmos programas para a moradia digna para todos os nossos munícipes que precisarem, trabalhando junto com a assistente social e também com a Secretaria de Planejamento. Ok. Quinta e última rodada de perguntas. Candidato Arnaldo. De que modo a associação comercial poderá contribuir para que, em seu governo, políticas benéficas à classe empresarial sejam efetivadas? Bom, aí a gente já começa a chover no molhado, né? Nós mostramos bastante já essa questão que a associação comercial vai ser uma parceira. Então, começa já pela conversa. Uma das maiores contribuições que nós podemos fazer com a CIUS é justamente ter contato. Nós não queremos brigar com o presidente e ir para o rádio e achar que isso aqui é um lugar de um ninho de determinada facção política do município. Aqui tem que ser um lugar de conversa. Tem que ter 15, 23, tem que ter 13, tem que ter 49, 62, sabe Deus o quê. O entendimento nosso, junto com a CIUS, é que a gente tem que se preocupar com a cidade e com ações que levem a cidade para frente. Nós não somos, e nenhum do Sesimbra, tanto quanto eu, que vamos estar juntos na prefeitura, levar as questões do município para o lado pessoal, para o lado do ciúme e para o lado que achar que aqui só tem gente que é contra mim, aqui só tem gente que não me quer ou que não me gosta. Nós achamos que nós temos que gostar é da cidade. E temos que ter entendimento e temos que respeitar a opinião das pessoas. E o entendimento e o respeito vem com a crítica e a possibilidade de se conversar. O nosso objetivo, a nossa administração, vai ser assim. Orçamento participativo, gente participando, dando opinião, trabalhando, o gabinete aberto para falar com o prefeito, para falar comigo, lá possivelmente, trabalhando, que nós vamos trabalhar juntos. E essa já é uma maneira do governo, do PT, e vai, sim, estar bem refletida no relacionamento que nós vamos ter com a associação comercial. Esse relacionamento, tenho certeza, vai ser de respeito, de admiração, de orgulho, de trabalho. Próxima pergunta. Candidato Scarpari. Como o seu governo lidará com a questão dos vendedores ambulantes que, em algumas ocasiões, percorrem as ruas da cidade comercializando seus produtos sem qualquer autorização, prejudicando os empresários que recolhem tributos aos cofres municipais? Sem dúvida nenhuma, com uma grande fiscalização do setor de tributação, como aconteceu uma vez, estou lembrado aqui agora, de uma feira que de repente apareceu uns comerciantes do Nordeste para vender aqui. E eu lembro que na época, através do Everson, junto com o prefeito Berto Silva, acho que a CIUS que fez o comunicado, o prefeito vetou que eles pudessem vender um fim de semana inteiro em Laranjeiras do Sul, vários produtos da confecção e tal, lá da região do Nordeste. Eu acho que dessa forma tem que agir com fiscalização, com determinação dos fiscais, ter um chefe da tributação que acompanhe isso de perto, porque aquele que está pagando o imposto, que está gerando emprego, vai ser prejudicado num caso desse, e isso não pode acontecer. Mas eu queria, para finalizar, agradecer a presença de todos, agradecer a todos que vieram aqui, obrigado pela oportunidade, parabéns ao presidente Danilo, ao Fabiano Franciosi, que foi o condutor deste debate com muita qualidade e eficiência,
dizer que estou à disposição da Associação Comercial de Laranjeiras do Sul, Associação Comercial e Industrial de Laranjeiras do Sul, para discutir hoje, amanhã, na campanha, depois de eleito, na prefeitura, em qualquer lugar que seja, desde que seja sempre em prol dos trabalhadores, do comércio, das pessoas que mais precisam de governo em Laranjeiras do Sul, como é o jeito que eu fiz na Secretaria de Saúde, atender as pessoas que precisam e dar oportunidade para aquelas que mais necessitam. E o comércio, com certeza, é parceiro nisso, porque se o nosso comércio vai bem, certamente, no meu governo, continuará indo bem, porque Laranjeiras precisa continuar em frente e dar oportunidade a todos. Muito obrigado. Finalmente, candidata Sirlene. Que medidas seu governo pretende tomar para estimular a agropecuária em Laranjeiras do Sul? Nós já frisamos isso e vamos dizer a todos que a nossa Secretaria de Agropecuária será montada totalmente reestruturada com um engenheiro agrônomo, com um veterinário, com técnicos agrícolas, com assistente social e uma equipe técnica, aonde nós vamos estimular, principalmente, aos produtores pequenos, médios e também os grandes, trazendo com isso a capacitação também para esses agricultores, levando o governo itinerante até essas comunidades, incentivando também com capacitação através do Senar, junto com os nossos sindicatos, e com isso nós queremos ser parceiros. E, acima de tudo, ouvindo os nossos agricultores através das associações, ser parceira das cooperativas e acreditando assim, que nós, trabalhando juntos, vamos planejar e administrar junto a agropecuária e também a agroindústria. Muito obrigada. Ok, então, neste momento, uma vez encerradas nossas propostas, eu convido o presidente Danilo para fazer as considerações finais. Primeiramente, quero agradecer novamente a presença, a conduta dos nossos candidatos a prefeito. Isso demonstra que Laranjeiras do Sul, a cada dia, cada ano que passa, a nossa cidade está crescendo, as pessoas estão adquirindo o respeito uns pelos outros. E que nós, que aqui moramos, que aqui vivemos, que aqui queremos uma família melhor, uma vida mais decente para os nossos filhos, isso demonstra nessa noite. A CIOS estará sempre ao lado da população, ao lado do comércio, ao lado da indústria, procurando trazer ao Laranjeiras do Sul aquilo que venha em desenvolvimento na cidade. Estaremos apoiando sempre as boas iniciativas, seja elas de que partido que for, seja elas de qual prefeito esteja na prefeitura. A CIOS estará sempre de portas abertas, cooperando, ajudando, e esperamos do próximo prefeito essa mesma compreensão, que seja recíproco, que seja um trabalho que venha beneficiar todos, independente da cor partidária, independente da religião, independente de tudo. Nós vivemos numa cidade, fazemos parte de uma comunidade, de um município, e para que o Laranjeiras do Sul cresça, se torne realmente um centro de referência, se torne o centro da nossa micro-região, precisamos estar todos unidos e de braços abertos. A eleição, minha gente, termina dia 7. Após o dia 7, estaremos todos juntos. Estaremos cumprimentando nossos vizinhos, nossos compadres, nossos amigos. Então, devemos respeitar cada um com a sua tradição, com o seu partido, com a sua convicção. Mas, acima de tudo, devemos respeitar o ser humano. Que a eleição passa, os companheiros, os amigos ficam. Então, muito obrigado a todos que compareceram aqui. Muito obrigado aos participantes, a todas as pessoas, e dizer, a CIOS continuará sempre de portas abertas para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado, boa noite a todos.